Um empate com sabor agridoce para o Grêmio ontem na Arena faz com que o Grêmio consiga escapar um pouco mais da zona da confusão, mas ainda assim parece que fica um gosto amargo na boca de um empate que podia ter sido melhor. O resultado não foi necessariamente injusto, mas deu para sentir que a gente podia ter saído com a vitória na Arena ontem. Por um erro individual de Walter Kahneman, num pênalti infantil, o Fluminense arranca na frente, mas o Grêmio, com a estrela de Diego Caetto, estreante da noite, consegue empatar na arena do Grêmio ontem. Fala gremista, eu sou o Rafa, esse é o seu painel gremista, seu canal de análise do time do Grêmio. E ontem o Grêmio conseguiu fazer o que há muito tempo não fazia. Jogou bem. O Grêmio competiu. Talvez você pense, poxa, mas nós estamos comemorando um empate, estamos comemorando resultados que não foram exatamente o que a gente esperava. Mas esse é o Grêmio da atualidade, e a gente precisa se adequar, pelo menos momentaneamente, a essa nova realidade. E o Grêmio jogou bem ontem, o Grêmio competiu, e a gente conseguiu arrancar um empate no final do jogo, que seria injusto uma derrota, uma vez que o gol do Fluminense foi a única chance que o Fluminense conseguiu ao longo do jogo, num pênalti de Walter Kahneman, infelizmente cometeu mais um erro individual e faz com que a gente questione se ele merece ainda a titularidade na equipe do Grêmio. O Grêmio fez um ótimo jogo ontem, jogou com tripé de volantes, basicamente num 4-1-4-1, jogou com a linha de 4 defensores, depois Noriega como primeiro volante, e então 4 homens de meio para frente, se a gente considerar Vila Sante e Nardoni, e ainda os 2 pontas, com Amuso e TT, e lá na frente o Carlos Vinícius jogando isolado. O Grêmio baixou suas linhas no primeiro tempo, mas ainda assim o Fluminense não teve tanta posse de bola. A gente vai ver nas estatísticas do jogo. Mas o ponto é que no segundo tempo, depois do pênalti, Castro precisa mudar o time, joga o time mais para cima e com mais volume de jogo, consegue então um empate no final do jogo. Mas a ideia é que nós possamos olhar os números e não apenas o comentário, nos dados estatísticos da partida, poder olhar esse mapa melhor e poder então entender melhor como foi o jogo. Então eu te convido a vir comigo para a gente fazer essa análise juntos. Então, primeiro vamos ver uma visão geral da partida, as estatísticas principais. O Grêmio termina o jogo com 51% de posse de bola, enquanto o Fluminense com 49%. O Grêmio teve um XG, o gol esperado, maior do que o Fluminense, 1,21, enquanto o Fluminense ficou com 1,07, ou seja, o Grêmio teve mais perto do gol do que o Fluminense. Grandes chances de gol, tivemos duas, uma com o TT, que olha, muito mais mérito de Fábio, que foi, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor jogador da partida. A gente tem uma coisa com goleiros, né? Os goleiros vêm aqui para a arena e jogam a vida contra o Grêmio. Mas, de fato, uma finalização muito boa de TT. Fábio, numa noite inspirada, pegou tudo, estava muito bem no gol. O Fluminense teve uma grande chance de gol. O Grêmio finalizou mais a gol, 12 finalizações contra 7 do Fluminense. O goleiro do Fluminense trabalhou mais, teve que fazer 4 defesas, enquanto só 2 de Gabriel Grando, que foi muito bem ontem. Olha, Gabriel Grando é um goleiro que muitas vezes é questionado, mas jogou muito bem ontem, fez uma partida segura, tudo bem que não foi tão ameaçado, mas de fato fez uma partida muito segura. O Grêmio teve mais escanteios, teve mais volume de jogo e jogou muito no campo do Fluminense. Então vamos olhar agora para o primeiro tempo. No primeiro tempo, o Grêmio jogou com as linhas mais baixas, deu mais a bola para o Fluminense, e isso fica nítido quando a gente olha a posse de bola. O Fluminense teve 56% da posse de bola, enquanto o Grêmio teve apenas 44%. Ainda assim, com o Fluminense com mais posse de bola e jogando mais no nosso campo, com as linhas mais baixas, como eu disse, o Grêmio teve ainda o XG maior, 0,49 contra 0,1 do Fluminense. Afinal de contas, quando a gente olha para a partida, o Fluminense não havia feito quase nenhum chute direto no gol. Finalizou outras vezes, sim, mas vamos olhar quantas dessas finalizações foram no gol. Apenas uma. Então, quando a gente olha para as finalizações do primeiro tempo, a gente consegue entender um pouco melhor como o jogo se desenrola. O Grêmio baixou as linhas? Sim. O Fluminense ficou mais com a bola? Sim, mas não conseguiu ser efetivo com isso. E a gente vai lembrar, se você viu o vídeo da análise pré-jogo aqui, o Fluminense é um time que joga mais com a posse de bola. É um time sempre propositivo, que tem muito da posse de bola e joga sempre vindo para o ataque. E ainda assim, não conseguiu finalizar tantas vezes no gol, não levou perigo ao gol do Gabriel Grando, a gente vê isso pelo XG, então a gente consegue entender que o Fluminense, mesmo com a bola, não conseguiu ter um volume grande de jogo e não levou perigo ao gol do Gabriel Grando. Além disso, o Grêmio estando menos com a bola, fez com que Fábio tivesse que fazer 2 defesas no primeiro tempo, enquanto o Gabriel Grando fez apenas uma. O Grêmio teve 2 escanteios, enquanto ele teve apenas um. Obviamente, o Grêmio fez mais faltas, porque estava marcando mais, e passou menos a bola também. O Fluminense ele passa mais a bola, mas não é aquele jogo efetivo, ele não conseguiu vir ao campo do Grêmio. Tanto que, se a gente considerar, o Fluminense quase não chegou no gol do Grêmio no primeiro tempo.
O Grêmio marcou muito, teve 7 desarmes, então realmente jogou muito defensivamente e não tomou nenhum cartão amarelo, enquanto o Fluminense tomou 2, mesmo fazendo 7 faltas e o Fluminense apenas 5, o Fluminense acabou tomando 2 cartões amarelos. No segundo tempo, o jogo muda. Quando a gente olha para o segundo tempo do jogo, o Grêmio, então, sofre o gol de pênalti, né? Pênalti de Walter Kahneman, que é um lance que, assim, é difícil a gente comentar, porque se a gente pensa no futebol profissional, o jogador do Grêmio não deve pular, o jogador do Grêmio de qualquer clube, não deve pular com os braços abertos dentro da área. E Walter Kahneman pulou com os braços abertos, o que foi muito difícil quando a gente para pensar que é um jogador que é um ídolo do Grêmio, é difícil falar contra ele. Eu não acho que ele é um jogador ruim, mas eu tenho medo de que aconteça com ele o que aconteceu com o Jeromel, que a gente fique tanto tempo com ele que a gente acabe apagando um pouquinho do papel de ídolo que ele tem. Afinal de contas, o Walter Kahneman tem 10 anos de Grêmio, participou do Grêmio campeão, mas também participou do Grêmio que caiu e que jogou a Série B. O Walter Kahneman esteve com a gente nos momentos bons e ruins. E eu tenho medo de que a gente acabe queimando a imagem desse jogador perante o clube. Mas, pênalti feito, o que converte, e aí o Castro se obriga a mudar o time, joga Bright White. Na minha opinião, o Mac teria sido melhor, mas ok, o Bright White é um jogador mediano, se a gente colocar assim. Eu nem vou falar sobre salário, eu acho que isso não é um tipo de assunto que eu quero abordar aqui, pelo menos não nesse vídeo. Mas ele é um jogador médio, um jogador que sinceramente não apareceu. A gente pode até talvez fazer um vídeo de análise só de jogadores individuais. Aliás, se você quer isso, comenta aqui algum jogador que você quer acompanhar a trajetória dele no jogo, a gente consegue trazer isso também. Mas a ideia é que no segundo tempo o Fluminense esteve mais próximo do gol, com 0,98 de XG, enquanto o Grêmio 0,71, mas ainda não é aquela discrepância grande que teve no primeiro tempo entre Grêmio e Fluminense. O Grêmio tem mais a bola, 59% contra 41% do Fluminense, então o Fluminense, um time propositivo, que joga com a bola e gosta de jogar atacando, acabou baixando um pouco as linhas porque o Grêmio veio mais para cima. Então acaba tendo o Grêmio mais finalizações, 6 a gol, enquanto 4 do Fluminense. O Fábio também teve que fazer mais defesas no segundo tempo, 2 contra 1. O Grêmio teve 7 escanteios a favor, inclusive com Giovani Cabral já entrando na partida, e é um ponto à parte as substituições do Grêmio. Giovani Cabral estreou, Diego Caetano estreou, e para mim são dois jogadores que entraram muito bem. Giovani já batendo falta, onde nosso querido Nardoni talvez tirou o gol do Giovani na falta, ele bate muito bem, mas o Nardoni esqueceu que ele tá no meio do caminho, ele não sai do caminho, e aí com isso ele acaba esbarrando nele a bola. Giovani já cobra escanteio, então a gente já tem jogadores que entraram como o Dorico falou que queria, né? Jogadores que vêm com ímpeto, que vêm com essa vontade de jogar, e isso é bom. O Grêmio fez mais faltas, passou muito mais a bola. A gente vê a discrepância entre Grêmio e Fluminense. O Grêmio dá 247 passes contra 177 do Fluminense, ou seja, o Fluminense já não conseguiu tanto jogar com a bola no pé. E até na questão de desarmes, a gente vê que o Fluminense aí jogou mais se defendendo. Óbvio, você faz um gol, você recua suas linhas, você espera o adversário, vai acontecer, é natural, você tem o desgaste, o cansaço, mas o fato é que o Grêmio realmente foi para cima. Nas faltas ficou 4-4 e 2 cartões para cada um, 2 cartões amarelos para cada lado. Então, quando a gente consegue olhar um pouquinho mais para isso, as finalizações no segundo tempo, 6 do Grêmio, 4 do Fluminense, 3 a gol do Grêmio, 2 a gol do Fluminense, 50% para cada um aí de acerto nas finalizações no gol. Lembrando, finalização na trave não conta como chute a gol. Eu não sei porquê. Ou tem que o goleiro defender, ou tem que entrar. Senão, na trave, eles separam. A finalização na trave, o Grêmio botou uma bola na trave e 2 para fora do Fluminense, nenhuma do Grêmio. 3 chutes defendidos aí do Gabriel Grando, então o Grando trabalhou um pouquinho mais no segundo tempo. E aí a gente começa a ver que 3 finalizações do Grêmio são de dentro da área e 3 de fora da área. Então a gente já vê o Grêmio com um volume de jogo realmente muito maior em questão do primeiro tempo. Quando a gente vê aonde a bola fica muito mais no meio de campo e no campo do Fluminense do que no campo do Grêmio. Então, de fato, o jogo muda para um jogo dentro do campo do Fluminense. Quando a gente começa a olhar para a estatística, a gente consegue ver que o Grêmio ontem mostrou uma cara para jogar, mostrou um estilo de jogo. Talvez não seja o estilo de jogo que você ou eu queiramos. Eu quero um Grêmio matador, que num contra-ataque, numa bola, mate o jogo. E nem sempre isso vai acontecer. Mas se pensarmos que estávamos jogando contra o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, um time que tem uma proposta de jogo já com o Zubeldia, que já joga bastante tempo junto, que tem um time bom, que tem um elenco qualificado, que está fazendo bons jogos, que realmente está muito melhor do que nós na competição, e ainda assim conseguimos fazer um enfrentamento, e que se tivéssemos ganhado não seria um resultado injusto, porque jogamos mais, me parece que temos um estilo de jogo. O Cássio está fazendo um bom trabalho?
Eu acho que ainda não. Mas eu acredito que nós estamos indo para um local onde nós consigamos entender melhor o estilo de jogo que ele quer, as peças que estão chegando. Eu acredito que o Grêmio não vai cair esse ano. Eu acho que o Grêmio tem futebol para não fazer isso, até porque tem uns times aí que estão fazendo força para cair. Mas eu acredito que o Grêmio não cai, o Grêmio consegue ir para frente, consegue evoluir. Não acho que a gente vai longe nem na Copa Sul-Americana, nem na Copa do Brasil, mas eu acredito que no Brasileiro a gente vai conseguir ter esse crescimento, essa evolução, até porque, de novo, o Santos empatou com a Chapecoense. A Chapecoense tinha feito a única vitória deles contra o próprio Santos e estava ganhando de novo. E o Santos conseguiu empatar com 2 gols do extra classe, que é o Neymar. Então, quando a gente pensa nisso, tem time que está pior que a gente. Eu acho que dá para a gente pensar que dá para evoluir. Se continuar tendo volume de jogo em casa, a gente consegue ter um crescimento e vamos conseguir muitos pontos. Tem que melhorar fora de casa? Tem. Mas se a gente pensar no jogo que fizemos na Bolívia contra o Bolívar e começarmos a fazer jogos assim contra adversários de nível inferior no Campeonato Brasileiro, a gente vai conseguir muitos pontos aí nesse segundo turno. Para finalizar, eu queria que a gente olhasse a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente entender como ficou depois aí dos jogos da rodada. Com os resultados da rodada, o Internacional perdeu por 2-0. Eu vou focar só nos resultados mais próximos da gente ali. O Internacional perdeu para o Atlético Paranaense. Se você viu o vídeo da análise da rodada no vídeo anterior, a gente já conversou nisso. O Atlético Paranaense era e continua sendo o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, perdeu somente uma em casa e não seria diferente contra o Inter, embora o Inter deu 2 assistências para o Atlético vencer. Então o Inter caiu uma posição, segue numa sequência de 4 derrotas consecutivas, e isso é uma coisa que, sinceramente, eu acho maravilhosa. Eu quero mais é que piore, mas para o Inter é uma situação bem complexa. 4 derrotas seguidas, o Inter perde uma posição para o Grêmio, com 20 jogos, ambos, o Grêmio tem 1 ponto a mais do que o Inter, ganhou uma posição. Se tivesse vencido, podia ter ganhado a posição do Santos também, que não é muita coisa, mas já saiu um pouquinho mais da zona da confusão. Vasco e Chapecoense tiveram um empate, então o Vasco fica com 21 pontos, mesma pontuação de Inter, e o Remo venceu o Vitória por 2-0 em casa, e com isso sobe para 21 pontos e mostra uma sequência bem interessante do Remo. O Remo vem com 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, ou seja, conseguiu aí 9 pontos em 5 rodadas, o que é muito bom se a gente parar para pensar num time que está na zona de rebaixamento. O Mirassol também já está conseguindo resultados bem interessantes, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, está com 20 pontos. Tem um jogo atrasado com o Flamengo, não acredito que vá vencer, mas se vencer, vai a 23 e bota o Inter na zona da confusão. Então, quando a gente começa a analisar os resultados, para o Grêmio não foram tão ruins. O empate de Vasco e Mirassol foi bom para o Grêmio, o empate de Santos e Chapecoense não foi tão bom. Se a Chapecoense tivesse vencido, seria melhor, mas o Santos não vencer também faz com que ele não se afaste. O Grêmio empatou, o que ficou aquele gosto agridoce na boca de novo, mas podia realmente ter sido melhor. A sequência do Grêmio agora fica com 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates nos últimos 5 jogos. O Grêmio tem 22 pontos e pela próxima rodada o Grêmio enfrenta o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Mas e você, gremista? O que você achou do jogo? Deixa aqui o comentário aqui embaixo. Você acha que o Luiz Castro deve continuar no comando do time do Grêmio, deve continuar a comissão técnica? Você acha que o Grêmio jogou bem, jogou mal? Você acha que Walter Kahneman deve permanecer titular ou deve perder a vaga no time titular? São questões que a gente precisa ver ao longo da semana aí. Deixe seu comentário aqui embaixo, não esquece de deixar o seu gostei, inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo. Se aparecer a opção para hypar, hype o vídeo, que ajuda muito na divulgação para que mais gremistas possam também olhar para os jogos de uma forma um pouco mais técnica e não apenas no comentário. E não se esqueça, como é bom ser gremista.